Simplificando a certificação Scrum. Aprendendo a pensar como um robô. Em todas as empresas que Jeff trabalhou, em cada uma delas ele tentou fazer as equipes trabalharem juntas de maneira eficiente. Quando trabalhava em um laboratório de pesquisa, uma equipe do laboratório de robôs do MIT sublocou um espaço onde a empresa de Jeff trabalhava. Algumas semanas depois, um robô de 6 pernas do tamanho de um gato entrou em sua sala e começou a persegui-lo. Eis que um belo dia apareceu o professor Rodney Brooks, professor de inteligência artificial do MIT. Curioso, o Jeff perguntou como as máquinas funcionavam. Diferentemente das pesquisas comuns que construíam grandes cérebros, ele utilizou uma abordagem completamente diferente. Cada uma das 6 pernas tinha o próprio cérebro, e um processador no esqueleto que tinha regras simples, do tipo andar para trás, andar para frente e não bater nas outras pernas. O chip de rede neural na cabeça do robô sabia essas regras e agia como um árbitro para todas as partes do corpo. O interessante é que o robô aprende a andar e descobre tudo, sempre que o robô é ligado pela primeira vez. Ele bate nas coisas e resolve a situação com base no lugar que se encontra, o que significa que ele pode se adaptar a qualquer ambiente. Quando ligado pela primeira vez, a princípio o robô tropeçava pela sala e a cada passo tornava-se mais seguro. As pernas logo aprendiam a colaborar umas com as outras e a trabalhar juntas. Em questão de minutos, o robô corria pela sala. Nenhum dado era armazenado. Em vez disso, algumas regras simples faziam com que aqueles componentes trabalhassem juntos. A grande pergunta que Jeff fez foi: o que aconteceria se a gente criasse um conjunto simples de instruções para que as equipes de pessoas trabalhassem juntas, exatamente como as pernas? Observar, orientar, decidir e agir. Era um conceito que Jeff usara, que tinha aprendido no Vietnã, e ele viu que o robô usava o mesmo conceito. O robô percebia o lugar em que se encontrava e se decidia com base nos dados daquele ambiente. Sistema como robô. Cada vez mais Jeff percebia que se conseguisse criar um sistema como aquele robô, que pudesse combinar pensadores independentes com feedback constante sobre o ambiente, ele obteria níveis de desempenho muito elevados. O aperfeiçoamento do fluxo de informações entre as pernas de um grupo resultaria em níveis de eficiência inéditos. Imagine uma equipe que está sempre melhorando, mesmo sendo a pior equipe da empresa. Se eles fizessem como o robô, aprenderiam com os erros e se tornariam melhores e muito mais eficientes. Certa vez, Jeff foi trabalhar numa empresa e lá utilizava um gráfico de Gantt para gerenciar projetos. E o Jeff falou para o CEO: metodologia de cascata traz a qualquer projeto. Na ocasião, o CEO da empresa ficou surpreso com a afirmação de Jeff e exigiu o motivo. Quantos diagramas de Gantt você já viu ao longo da sua carreira? Centenas, respondeu o CEO. Quantos estavam certos? Ele fez uma pausa e respondeu: nenhum. Inspeção e adaptação. As equipes Scrum que trabalham bem conseguem obter o que chamamos de hiperprodutividade. É difícil acreditar, mas a melhora na produtividade dos grupos que executam bem o Scrum é de 300 a 400%, além de dobrar a qualidade do trabalho. Uma forte influência americana na indústria japonesa. O Scrum é oriundo de técnicas utilizadas na indústria japonesa. Ironicamente, eles aprenderam muitas técnicas com o americano Edward Deming. Deming implementou um controle estatístico de processo na indústria japonesa. Ele treinou diversos engenheiros e as ideias básicas eram medir exatamente o que estava sendo feito, assim como a qualidade do que é executado. E lutar por um aprimoramento contínuo, não melhorar apenas uma vez, melhorar constantemente, sempre procurando algo que possa ser aprimorado. Nunca, jamais se acomodar. Para chegar lá é preciso criar o tempo inteiro testes para verificar se é possível alcançar resultados melhores. Aí fazemos a seguinte pergunta: será melhor eu tentar esse método? E quanto a esse outro? E se eu mudar para esse pequeno detalhe? À procura de um método que faria Jeff provar que existia uma forma mais eficiente de trabalhar, um dos seus desenvolvedores trouxe um artigo publicado na Harvard Business Review, escrito por professores de administração japoneses, Hirotaka Takeuchi e Ikushiro Nonaka, chamado O Novo Jogo para o Desenvolvimento de Novos Produtos. Nessa matéria, Jeff encontrou a resposta que queria, que o sistema de cascata era completamente falho. Obviamente que os japoneses analisaram várias equipes de diversas empresas como Honda, Fuji, Xerox, 3M e HP. No artigo, eles apresentaram conceitos como um processo de desenvolvimento em sobreposição que era mais rápido e mais flexível. As equipes eram multifuncionais, tinham autonomia e recebiam autoridade para tomar as próprias decisões, tinham um objetivo transparente, estavam em busca de algo maior do que elas mesmas, a gerência não impunha ordens e os executivos eram líderes que prestavam serviço aos funcionários e eram facilitadores focados em retirar os obstáculos do caminho das equipes, em vez de determinar o que tinham de fazer e como deveriam desenvolver o produto. Os professores japoneses comparavam o trabalho de equipe a um time de rugby e diziam que as melhores equipes agiam como se estivessem em um Scrum. A bola é passada pelo time conforme ele avança em unidade pelo campo. Teste do Scrum. Um bom treinamento do Scrum é dividir as pessoas em equipes e dizer para elas fazerem aviões de papel capazes de voar até o outro lado da sala.
Há 3 funções a serem desempenhadas pelas equipes. Alguém verifica quantos aviões conseguem de fato voar, outro indivíduo trabalha na produção, mas tem que prestar atenção ao processo em si e buscar maneiras de fazer com que a equipe construa aviões melhores e acelere a montagem. Os demais participantes devem se concentrar em fazer a maior quantidade possível de aviões capazes de atravessar a sala no tempo estipulado. Em seguida, vamos fazer 3 ciclos de 6 minutos para a fabricação de aviões. Planejamento. As equipes têm 1 minuto de cada ciclo para planejar como farão a montagem, 3 minutos para fazer, construir e testar o maior número possível de aviões que realmente voem, 2 minutos para verificar. Nessa fase, as equipes procuram formas de melhorar o processo, o que deu certo, o que deu errado, o design deve ser alterado e como a construção pode ser melhorada. Então vem o momento da ação, ou seja, significa mudar o modo de trabalho com base nos resultados reais e informações reais extraídas do ambiente em questão. Repita 3 vezes o ciclo e se tornará melhor nisso. Significativamente melhor, mais rápido e com o dobro de qualidade. O ciclo PDCA foi quem fez a Toyota se tornar a montadora número 1 do mundo, e é dessa forma que é feito qualquer tipo de produção enxuta ou de desenvolvimento de produtos Scrum.